Uma vez nós estamos aqui para transmitir esta concentração de fé, que agora nós estamos no estudo cronológico da Bíblia Sagrada do Novo Testamento e nós começamos pela história de Jesus. Então, olá família! Hoje vamos mergulhar em uma jornada de fé e emoção, explorando os momentos transformadores descritos em Mateus 2 e Lucas 2, do verso 39 ao 52. Hoje, o nosso assunto é Mateus 2 e Lucas 2, do 39 ao 52, que é a parte que fala do nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. A história do Novo Testamento. Somos transportados para o encontro dos magos com o menino Jesus. Imagine a cena. Os magos, guiados por uma estrela, chegam com presentes preciosos, simbolizando a realeza e a divindade de Jesus. Então os magos, eles ficaram sabendo porque eles estudavam e através das estrelas eles ficou sabendo que estava chegando o Salvador. Para vocês verem como Deus é maravilhoso. Ele nasceu na manjedoura, mas tinha pessoas que sabiam que ele era o rei. No versículo 11 nos mostra a humildade e a gratidão de Maria e José ao receber esses visitantes especial. Esses visitantes especial, Maria e José era tão humilde que eles receberam com maior alegria. E eu saúdo a todos que estão entrando nessa live no momento. Nós estamos aqui fazendo um estudo cronológico do Novo Testamento e nós estamos em Mateus 2 e Lucas 2, do 39 ao 52. Quem quiser fazer essa leitura depois na sua casa da história de Jesus, que é o começo do Novo Testamento, fique à vontade. E aqui nós estamos falando, nós estamos mergulhando nessa história. Entrando na sua casa, viram um menino com Maria, sua mãe, e prostraram-se e adoraram, e abriu os seus tesouros, ofertando-lhes dávila, ouro, incenso e mirra. Em Mateus 2,11 fala sobre isso. Então quem quiser conferir pode ir em Mateus. Essa adoração sincera nos lembra da importância de reconhecer a grandeza de Jesus em nossas vidas. Nós temos que ficar firme e forte e reconhecer a grandeza do nosso Senhor Jesus Cristo em nossa vida. Em Lucas 2, 39 a 52, acompanhamos o crescimento de Jesus, desde a sua apresentação no templo até a sua visita a Jerusalém aos 12 anos. O versículo 49 revela a sabedoria e a missão de Jesus, mesmo na juventude. Ele já mostrava para os pais dele, para os irmãos dele e para todos que conviviam com ele a sabedoria. E tinha pessoas, até mesmo da família, que tinha inveja dele, tinha problema com ele, por conta que via que ele era diferente. Então, nós temos que ter essa ciência, que até hoje é assim. As pessoas não aceitam, muitas das vezes, o que é de Deus. Então, nós temos que observar bem para nós não sermos como aqueles que estavam rodeados pelo Salvador e não conseguiam enxergar. Então, o pior cego é aquele que não quer enxergar. Por isso que nós temos que ter essa força, estar com fé, observar tudo para saber os sinais de Deus, em nome de Jesus. Vamos juntos explorar esses versículos, sentindo cada emoção e descobrir como eles podem transformar nossas vidas. Prepare seu coração para uma experiência profunda e significativa. Aí você deixa o seu like aí, você compartilha para que essa palavra de Deus, que é muito importante, que é do Novo Testamento, e hoje nós estamos agora na história de Jesus. Muita gente conhece, mas aqui é um estudo cronológico. Aí nós vamos aprofundar um pouco mais para que eu cresça no meu conhecimento e você aí cresça. Se você ainda não tem experiência, também você vai aprender muita coisa. Então vamos celebrar junto
e o amor e a esperança que nasceu dessa história de Jesus. Ele que trouxe a esperança para nós da salvação. É através dele, do Messias, o Salvador, que nós temos a esperança. Vamos citar alguns versículos aqui para nós entendermos. Assim, os versículos chaves falando sobre Mateus 2, os versículos chave para nós entendermos a história de Jesus e o começo do Novo Testamento. Versículo 2. E perguntaram: onde está aquele que nasceu rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Quem perguntou isso foi os magos, porque eles sabiam que tinha nascido um rei. Mesmo eles não sendo pessoas que estavam ligados às coisas de Deus, mas eles tinham uma visão quando nascia um rei e eles queriam vê-lo. E aqui tem uma explicação mais detalhada sobre isso. Os magos viajaram de longe, guiados por uma estrela, para encontrar Jesus. Eles queriam adorar o novo rei, mostrando que Jesus é especial desde o nascimento. Desde o nascimento que Jesus era especial. Porque essas pessoas não conheciam os pais deles. Eles não queriam saber que ele estava na manjedoura, porque quando eles encontraram e adoraram Jesus, aparentemente Jesus era uma criança pobre, sem nenhuma virtude, se fosse olhar os olhos humanos, e sem a sabedoria. Mas eles sabiam que Jesus era o Rei dos Reis, Senhor do Senhor. E no verso 11, entrando na casa, viram um menino com Maria, sua mãe, e prostraram-se e adoraram e abriram seus tesouros, oferecendo-lhes dádiva, ouro, incenso e mirra. Então quer dizer, nós temos que oferecer coisas boas de nós para a Deus. Toda vez que nós temos que dar o nosso melhor para Deus. Quando eu falo Deus, as pessoas que estão servindo a Deus, as pessoas que estão espalhando o Evangelho, que quem está fazendo isso, as pessoas que estão espalhando, representa Jesus. Aqui Jesus era homem ainda, ele precisava. Hoje ele não está aqui mais, mas ele deixou os representantes deles para que nós possamos pegar nossas primícias para, através desses representantes, o nome dele continuar sendo crescido e desenvolvido, e nós recebemos de volta, como esses magos deram o melhor para Jesus, e com certeza eles receberam de volta essa mensagem, o nascimento de Jesus que está passando para nós. Tudo que se refere a Deus, as coisas de Deus, o nosso tempo, o nosso dinheiro, a nossa vida num todo, nós temos que colocar ele em primeiro lugar. Tudo que nós temos de bom, nós temos que pegar a primícia que nós temos de bom e oferecer a Deus. E cada um tem que ser tocado para que aquele representante de Deus, que nós não vamos conseguir falar diretamente com Deus, e Deus também, nós não conseguimos dar nada para ele, porque tudo que nós temos foi ele que criou. Mas e quando fala dar para Deus, é abençoar a obra, e de acordo que você consegue sentir e ver que aquela pessoa, aquela instituição está representando verdadeiramente Jesus. Porque Jesus falou, pela árvore você conhece os frutos, e Deus te toca. Se nós tivermos fé e certeza, Deus toca. Porque muitas das vezes nós arrumamos um monte de desculpa por conta de erro de pessoas que se diz representantes de Deus e na verdade não são. Aí nós generalizamos, inventamos tanto de desculpa e nos afastamos de Deus em todos os sentidos e da obra de Deus. Mas nós temos que lutar e pedir, Senhor, me mostra quem verdadeiramente está servindo o Senhor em espírito, em verdade, quem representa o Senhor aqui na terra, que eu vou participar, eu vou estar junto com essas pessoas, porque Deus deixou nós aqui como vaso. Jesus, quando subiu, ele deixou o Espírito Santo. Então, quem crê nele e for batizado e abrir o coração, o Espírito Santo habita dentro dessa pessoa. E essa pessoa se torna representante de Jesus aqui na terra. Mas isso aí, nós vamos conhecer e vamos saber
mais ou menos, né, porque nós não temos essa visão tão grande, mas pelos frutos daquela pessoa, daquela instituição, nós vamos saber se verdadeiramente está sendo representante de Jesus, porque tem que ter pelo menos 51% do que Jesus era no falar, no agir e no ser. Aí já tem um bom sinal que aquelas pessoas estão representando Jesus. Aí nós podemos participar com eles e ajudar para aquela obra crescer. É essa visão que eu tenho sobre Jesus. Então, vamos agora por verso 11. Entrando na casa, viram um menino com Maria, sua mãe, e prostraram-se e adoraram e abriram os seus tesouros, oferecidos ouro, incenso e mirra. Quando os magos encontraram Jesus, eles se ajoelharam e ofereceram presentes valiosos. Isso mostra o respeito e a importância que Jesus já tinha, mesmo sendo um bebê. Porque ele sabia com quem que eles estavam adorando, mesmo sendo um bebezinho nascido lá num coxo de boi. No Lucas 2, nos versículos chaves, aqui ó, versículo 40. O que fala o versículo 40 do Lucas 2? E o menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e graça de Deus estava sobre ele. A graça de Deus estava sobre ele. Então, quer dizer, ele já era uma criança ainda, era um jovem, dava para sentir. Jesus crescia forte e sábio com a bênção de Deus sobre ele. Isso nos lembra que mesmo jovem, Jesus já era especial e cheio de sabedoria. Isso nos lembra isso. E agora, no verso 49 de Lucas 2, fala: e ele respondeu, por que me procuráveis? Ele respondeu, por que me procurar? Eu acho que está escrito errado aqui. Eu acredito que ele estava falando com o pai e com a mãe dele. Por que ele estava procurando ele? Então a escrita aqui está errada, mas eu já entendi. Não sabes que me convém tratar os negócios com meu pai? Então quer dizer, aqui é aquele versículo que o pai e a mãe de Jesus Cristo, eles tinham uma festa todo ano que os judeus tinham. Ele foi nessa festa lá no templo e eles vieram embora e esqueceram de Jesus. A hora que eles estavam no caminho, eles viram que Jesus ficou para trás. Então eles voltaram para procurar Jesus e achou ele lá conversando com os sacerdotes e tudo. E ele foi e falou: vocês não sabem que eu estou falando na casa do meu pai? Então ele já sabia que ele era o filho de Deus de alguma forma. Esse versículo está falando isso. Aqui está escrito assim, tem uma coisa errada aqui, mas eu entendi. É isso aqui que está escrito. Então, aos 12 anos, Jesus já sabia que tinha uma missão importante. Ele já sabia que ele tinha essa missão. Ele disse aos pais que precisava cuidar das coisas de Deus, mostrando que entendia seu propósito desde cedo. Ele já entendia o propósito dele desde cedo. No versículo 52 de Lucas, e Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Jesus continuava crescendo em todos os aspectos, sabedoria, altura e favor com Deus e as pessoas. Ele é um exemplo de como devemos crescer e nos desenvolver. Então Jesus continuava crescendo em todos os aspectos, sabedoria, altura e favor com Deus e as pessoas. Então quer dizer, ele crescia em sabedoria e tudo, e as pessoas que estavam convivendo com ele, que estavam ao redor dele, percebia a sabedoria, a facilidade que ele tinha, porque ele nasceu numa família pobre, num lugar pobre. Eu acredito, pelo que eles falam, Nazaré, onde ele não nasceu, ele nasceu em Belém, mas ele foi criado, a família dele era de Nazaré, era o lugar mais pobre. É tanto que o sacerdote falou: não tem como ele ser o Messias, porque não vem nada que preste em Nazaré. Então tudo indica também que era um lugar que tinha muita gente bandida, muitos problemas. Jesus não nasceu lá, mas ele foi criado lá, a família dele era de lá, mas eles não sabiam desses detalhes. Então por isso que ele falou que não tinha como ser o Messias, porque na Bíblia fala que o Messias ia nascer em Belém, e ele nasceu em Belém, lá em Jerusalém. Então, mas ele foi criado em Nazaré.
esse estudo está nos mostrando aqui que nós temos que estar firmes, com coragem, com determinação, para poder representar Jesus. Esse estudo cronológico que eu estou fazendo é para nós relembrar a história de Jesus, a história dos apóstolos, dos primeiros cristãos, e nós observarmos. O objetivo maior meu de estar fazendo essa live é para nós observarmos como Jesus falava, como Jesus vivia e seus apóstolos, para que nós possamos ter uma referência verdadeira o que é ser cristão, porque infelizmente, por falta de conhecimento e outros por interesse próprio, tem tido pessoas que, até mesmo instituições que falam que são cristãos, mas se você comparar o que foi Cristo, o que foi os apóstolos, em todos os sentidos, você vai ver pelo fruto que eles estão agindo no falar, no fazer, em atitudes, totalmente o contrário. Como é que eu vou ser imitador de uma pessoa agindo, falando e sendo totalmente o contrário dele? Mas por falta de conhecimento, muitas pessoas às vezes estão ali no meio inocente. Então Deus me tocou para fazer essa live e depois colocar esses vídeos, porque através de quem não conhece nada vai saber quem é Jesus, porque o Novo Testamento, Marcos, Lucas, Mateus, João, tudo é a história de Jesus. Depois que começa Atos dos Apóstolos e começa dos Apóstolos. Então nós vamos ver a trajetória dos primeiros cristãos e o que é ser cristão. É esse o objetivo maior dessa live. E as pessoas que não conhecem, ficar sabendo e ver que muitas das vezes ele está num ambiente ou está com alguém que fala que é cristão, mas pelos frutos dele, pelo fruto da instituição, pelos frutos da pessoa que nós estamos convivendo, ele só é cristão, ele fala que é cristão porque é moda, ou por falta, por ignorância, ou por conveniência, ele age totalmente ao contrário. Então nós temos que estar firmes para poder, que nós precisamos de comunhão com os irmãos. O templo somos nós, mas o templo de pedra é para nós nos reunirmos, porque Jesus falou, ele é o cabeça, nós somos o corpo. E para manifestar o poder dele, quanto mais pessoas estiverem juntos, porque tem uma lei de Deus, que o mundo espiritual, tanto de Deus, que é do bem, como do mal, depende da autorização nossa para entrar nesse mundo material. Por isso que tem muita coisa ruim acontecendo, porque infelizmente nós, a maioria de nós, abrimos o portal para o mundo espiritual do mal atuar. E às vezes ele usa discípulos deles e pessoas reúnem ali milhões de pessoas sem saber que está abrindo um portal espiritual para destruir a eles mesmos. Porque a partir do momento que nós falamos a palavra, que nós unimos ali, e o mundo espiritual do mal, ele precisa apenas que nós tenhamos sentimentos negativos, palavras negativas e atitudes negativas. Mas com nossos pensamentos, nossas emoções e nossas palavras negativas, ele faz tudo. Por isso que há muitas pessoas que falam que Deus é injusto. Por que tem pessoas sofrendo? Por que tem pessoas que são maltratadas e Deus não faz nada? Porque Deus trabalha sobre leis e Ele criou leis para Ele respeitar também. Então, se não tiver de acordo, e às vezes é por conta de atitudes individuais de pessoas coletivas, é que outros têm a consequência. Porque Deus não é Deus individual, Ele é Deus de geração, Ele é Deus de povo. Então, igual na Bíblia mesmo fala, o povo de Israel, às vezes um pecava lá no meio deles, e as consequências daquele pecado pegava em todos, porque eles eram, para Deus, eles eram um só. Então, muitas das vezes, por conta da nossa geração, por conta do que está ao nosso redor, nós pagamos consequência, porque o mundo espiritual tem leis e é cumprida pelo próprio Deus. Então nós temos que observar com quem nós estamos andando,
o que nós estamos falando, o que nós estamos sentindo, para que nós possamos corrigir, para que o mal não consiga nos atingir. Porque cada vez que nós agimos assim, nós damos a procuração para o mal nos prejudicar de alguma forma. E este é o terceiro estudo cronológico do Novo Testamento. Em nome do Senhor Jesus Cristo, amanhã nós estaremos aqui em outro capítulo falando de Jesus, que agora nós vamos falar de Jesus um bom tempo, que até um bom tempo a história vai ser de Jesus, que é uma história gostosa e linda de se falar. Então vamos encerrar por hoje em nome de Jesus. Senhor, nos ajuda a manter nossa fé e integridade, mesmo nos momentos de provação, que possamos buscar Tua sabedoria e confiar na Tua justiça. Porque se nós confiarmos na justiça de Deus, buscar a sabedoria dele, e mesmo nas provações nós mantermos firme com ele, nós somos mais do que vencedores em nome de Jesus. Vamos fazer uma oração, concentra sua mente em Deus, para nós encerrarmos esse estudo, essa concentração de fé. E amanhã, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu vou determinar um horário que eu possa fazer e vou cumprir, porque por enquanto eu estou fazendo sem horário. Aí os que querem acompanhar, hoje eu não vou falar não, mas eu vou pensar, bem, vou começar no horário amanhã e vou determinar e vou me esforçar para fazer naquele horário, para ter uma disciplina, porque coisas de Deus tem que ter disciplina, tem que ter horário. E eu estou falhando nisso, mas a partir de amanhã, em nome de Jesus, amanhã eu não vou estar avisando para ninguém, mas a partir de depois da manhã as pessoas vão saber o horário que vai estar acontecendo essa live, em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, entramos na Tua presença, meu Pai, para pedir ao Senhor perdão, Pai, de todos os nossos pecados, por pensamento, por obra, por ação, por palavras. Que o Senhor possa visitar, Pai, essa concentração de fé aqui, esse estudo que nós estamos fazendo para nós adquirirmos conhecimento, tanto eu como quem está comigo. Que o Senhor possa manifestar o Teu Espírito Santo sobre a nossa mente e sobre o nosso coração, para que nós possamos, Pai, sabermos como o Senhor agiu aqui no período que o Senhor viveu como homem, como o Senhor falou, como o Senhor agiu, para que nós sejamos verdadeiramente imitadores do Senhor e sejamos verdadeiramente cristãos que têm frutos, porque nós somos imitadores do Senhor em espírito e em verdade, e que o Senhor possa abençoar cada pessoa que está aqui nessa live e todas as pessoas, Pai, que eles possam compartilhar essa mensagem para mais pessoas e através deles e através de mim, que nós somos vasos do Senhor, o Teu Evangelho possa crescer mais e mais, porque a seara é grande e os trabalhadores são poucos. Os trabalhadores que estão com sinceridade, colocando o Teu Evangelho em primeiro lugar, sem nenhum interesse. É claro que o trabalhador é digno do seu salário, mas o verdadeiro pregador, o verdadeiro cristão, qualquer benefício próprio está em último lugar. O importante é espalhar o Teu Evangelho, o importante é ajudar o nosso próximo. Então que nós, Pai, possamos continuar com essa mente, com esse coração, e através do compartilhar, mais pessoas possam manifestar agindo assim, tendo o reino em primeiro lugar e ser voluntário para o reino. Se o Senhor quiser que ele vive da obra, que ele desenvolva, o Senhor vai criar as condições, mas até que aconteça, ele estará firme na obra, independente se está tendo algum rendimento, algum benefício próprio, mas com a visão do amor ao próximo para espalhar o Teu Evangelho. É esta oração que eu faço, Pai, e que o Senhor possa me dar cada dia mais convicção que o importante é servir o Senhor, que o importante é espalhar o Teu Evangelho, e todas as coisas serão acrescentadas. O Senhor fala: crê em mim, me segue e não preocupa com nada, porque o alimento vem de mim. Ponham em primeiro lugar, que todas as coisas serão acrescentadas em suas vidas. Então nós, como pregador da Tua palavra, como espalhador da Tua palavra, nós temos que ter isso na mente e no coração,
Nossa obrigação é servir o Senhor. Nossa obrigação é espalhar o Teu Evangelho, é espalhar o conhecimento de Ti, em nome de Jesus. E que o Senhor abençoe todas essas pessoas que estão comigo, que todos que estão aí com algum problema na saúde, na família, nas finanças, que o Senhor possa trazer o provimento, possa trazer a cura, a libertação, a comunhão dessas pessoas, e que todos os casais que estão com algum problema, eles a partir de hoje possam ter um relacionamento cristocêntrico, ter o Senhor como centro no relacionamento deles, porque aí será um relacionamento bendito e de acordo com a vontade do Senhor, sempre é o melhor para nós. E os que estão enfermos, Pai, como o Senhor curou, o Senhor libertou pessoas, o Senhor falou que em Teu nome nós libertamos e curamos. Então, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, eu declaro a cura e a libertação. E as pessoas que estão precisando do pão, Pai, como o Senhor multiplicou o pão, o Senhor possa multiplicar a prosperidade, a vida com abundância de todos nós que estamos aqui nessa live e todos que creem no Senhor. Em nome de Jesus, que a bênção do Senhor possa estar conosco, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês, e todos que creem, digam amém, aleluia, e receba toda a força, todo o poder de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Ficam com Deus e até a próxima, em nome do Senhor Jesus Cristo.